Capítulo 13. A mão prestativa. Sua misericórdia. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Provérbios capítulo 31, versículo 20. A bela mulher aos olhos de Deus é impressionante, não é mesmo? Ela se destaca em integridade de caráter, presteza, diligência, parcimônia, criatividade, organização e microadministração. E como é bom saber que a misericórdia é o próximo item da lista de suas virtudes. Verdadeiramente bela aos olhos de Deus, a mulher de Provérbios 31 trabalha firme para obter lucro, mas ele é usado para beneficiar pessoas que não fazem parte de sua família, porque ela abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Provérbios capítulo 31, versículo 20. Seus esforços e suas virtudes beneficiam sua preciosa família, mas ela está sempre pronta para conceder a maravilhosa graça de misericórdia aos desafortunados. Apesar de trabalhar muito para cuidar da casa, esse trabalho não chega a ponto de fazê-la esquecer das necessidades dos outros. Se ela não possuísse essa piedosa misericórdia, suas atividades intensas a tornariam uma mulher ríspida e apressada. Ela estaria ocupada demais para preocupar-se com os outros. Sua mão. Durante 12 capítulos, você e eu nos maravilhamos diante da bela mulher de Deus, de sua força e de seu corpo em constante movimentação. Agora, Provérbios capítulo 31, versículo 20, concentra nossa atenção em suas mãos. A primeira parte do versículo diz: abre a mão ao aflito. A beleza da mulher misericordiosa de Deus abre-se, tal qual sua mão, à medida que desvendamos aqui o sentido do texto em hebraico. A imagem da mão estendida revela sua natureza generosa e pródiga. Por exemplo, se houver necessidade de dinheiro, ela coloca a mão dentro da bolsa e reparte sua riqueza. Se houver necessidade de alimento, ela oferece um pão feito em casa. Se houver necessidade de roupas, a misericordiosa e generosa mulher de Deus fornece um de seus casacos de lã feito à mão. Versículo 21. Resultado de meses e noites de trabalho. Versículos 13, 18 e 19. Em sua época, um agasalho de lã custava o salário de 2 meses de trabalho. Uma mulher escreveu o seguinte: eu afio as habilidades e as agulhas, não minha língua, quando vejo meu próximo trajando farrapos e sofrendo. Sempre que tem condições, a mulher de Provérbios capítulo 31 estende a mão para oferecer o que for necessário. Provérbios capítulo 3, versículo 27. A bela mulher de Deus oferece sua mão prestativa em qualquer oportunidade. Suas mãos. O versículo prossegue: e ainda a estende ao necessitado. Na versão da Bíblia utilizada pela autora, consta: e ainda estende as mãos ao necessitado. Para a mulher que é bela aos olhos de Deus, a generosidade não termina com um simples ato de doação. A palavra mãos, no plural, refere-se àquelas atividades que exigem as duas mãos. Cuidar de um enfermo, por exemplo, é um trabalho que exige o uso das duas mãos. O mesmo se aplica a cuidar de bebês, de crianças pequenas, de idosos. A mulher de Provérbios capítulo 31 usa suas mãos para servir. Ela não tem medo de arregaçar as mangas e tocar nas pessoas que estão sofrendo. Seja qual for o caso, ela estende as mãos, abertas, com as palmas para cima, para oferecer quaisquer benefícios ou atividades benéficas. Seu coração. É muito bom ver a bela mulher de Deus demonstrando atos de generosidade, mas, conforme a sábia mãe menciona seu filho e a nós, esse coração de mulher está envolvido com os problemas alheios. Os verbos abrir e estender sugerem que sua generosidade alonga-se até onde seus meios lhe permitem. Como você sabe, isso exige um coração generoso, cheio de amor e de compaixão, um coração que segue a Deus. Versículo 30. Essa prezada mulher socorre os pobres e necessitados com todo o seu coração. Quando ela estende sua misericórdia e compaixão, também estende seu coração.
Em vez de cruzar as belas mãos para passar alguns momentos em descontração ou de usá-las para agarrar seus lucros ou mantê-las constantemente ocupadas a fim de ganhar mais dinheiro, ela as estende aos necessitados que se encontram em redor. Ela nota a presença dessas pessoas, solidariza-se com suas necessidades e está pronta a ajudá-las. Seu coração e seus cofres escancaram-se, derramando bênçãos sobre as outras pessoas de maneira liberal e copiosa. Em vez de traçar um círculo ao redor de sua família e de fechar as portas de sua casa, ela segue o que diz seu coração, abre o círculo e acolhe os necessitados. Seu círculo de amor inclui todos os que precisam de ajuda. Sua obediência à palavra de Deus. Quando faço palestras, costumo abrir espaço para perguntas e respostas. Faz anos que guardo uma pergunta manuscrita extraída de uma dessas palestras. Ela diz o seguinte: com base em seu estudo de Provérbios capítulo 31, por favor, comente o fato de não haver nenhuma referência aos tipos de ministério nos quais essa mulher está envolvida. Quando olho para a bela mulher de Deus, vejo que um de seus ministérios é cuidar dos pobres e dos necessitados. Versículo 20. Sua generosidade brota não apenas de seu coração, mas da obediência e adoração a Deus. Por ser uma mulher que teme ao Senhor, versículo 30, ela vive em obediência à sua palavra. E veja agora o que diz a palavra do Senhor sobre o assunto de misericórdia. E observe as bênçãos que Deus promete. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão e lhes emprestarás o que lhe falta, quando baste para a tua necessidade. Lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 e 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Provérbios capítulo 11, versículo 25. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Provérbios capítulo 19, versículo 17. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios capítulo 22, versículo 9. À medida que continuamos a aprender o que é lindo aos olhos de Deus, vemos que o zelo pelos pobres e necessitados é uma de suas principais preocupações. Essa bela mulher aos olhos de Deus e temente a Ele sabe disso, porque conhece a lei de Deus e leva a sério seus mandamentos. Portanto, eu lhe pergunto, você já parou para pensar que talvez a grande bênção recebida no lar daquela mulher seja resultado de sua generosidade aos pobres e necessitados? Que talvez ela seja rica não por ser uma trabalhadora exemplar, uma administradora competente ou uma mulher de negócios muito esperta, mas sim porque Deus abençoa sua generosidade. É por meio de seu povo que Deus cuida dos pobres e necessitados, e Ele abençoa aqueles que cuidam dessas pessoas em obediência à sua palavra. Suas irmãs misericordiosas. Você se lembra de quando começamos nossa escalada para conhecer a bela mulher de Deus? Encontramos grande conforto no fato de que essa mulher é real e de que, por meio da graça de Deus, nós também podemos atingir seu nível de excelência. Outras pessoas tiveram essa mesma grandeza de caráter. Em seu ministério de misericórdia e generosidade, a bela mulher junta-se a outras mulheres da Bíblia, companheiras de misericórdia, que exemplificaram a misericórdia de Deus. Dentre essas mulheres, bela aos olhos de Deus, destacamos Abigail, que alimentou 600 homens de Davi. 1 Samuel, capítulo 25. A faminta viúva de Sarepta, que acolheu o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17. A mulher sunamita, que durante certo tempo alimentou e deu abrigo ao profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 4. E Dorcas, que fazia roupas para as viúvas da igreja primitiva de Jope.
Atos capítulo 9. A mulher de Provérbios capítulo 31 está incluída nessa lista da elite de Deus. E você também pode estar. Como ser bela? Assim que você iniciar a graciosa caminhada rumo à generosidade, não terá nenhum problema em encontrar oportunidades de ouro para estender a misericórdia de Deus aos pobres e necessitados. Você acha que algumas sugestões para seguir essa caminhada poderiam ajudá-la? Tente uma dessas. 1. Comece em casa. Cada alvorecer apresenta novas oportunidades para você demonstrar misericórdia a outras pessoas, e essas oportunidades não passam despercebidas. Seus filhos vão ser grandemente beneficiados ao verem o exemplo de generosidade da mãe, uma mulher bela aos olhos de Deus. Edith Schaefer é um exemplo dessas mulheres prestativas. Os andarilhos e mendigos que passavam pela sua casa viajando em trens de carga batiam na porta dos fundos pedindo uma xícara de café, madame, e quem sabe um pedaço de pão. Ela nunca dispensou ninguém de mãos vazias. Ao contrário, via em cada um desses homens uma oportunidade de fazer alguma coisa por um destes pequeninos. Mateus, capítulo 25, versículo 40. E talvez acolher anjos. Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Pondo em prática sua arte oculta da hospitalidade, ela torrava frutos secos, preparava sanduíches generosos e aquecia a sopa que havia sobrado. Para mim? Isso é para mim? Era sempre a reação de espanto quando ela atravessava a porta da cozinha, carregando uma bandeja com xícaras de porcelana, um buquê de flores e uma vela acesa, e um exemplar do Evangelho de João, para o pedinte ler enquanto comia e levar consigo na viagem. Tempos depois, a senhora Schaefer descobriu que sua casa estava marcada com giz, um sinal para outros mendigos de que ali havia uma pessoa amiga. Eu não me importo, diz Edith com um sorriso. Fazia parte da educação de nossa filha Priscila, um ensinamento que ninguém mais poderia transmitir a ela. 2. Faça contribuições regulares à igreja. A maioria das igrejas socorre os sem-teto e necessitados. Por meio de sua contribuição financeira, a sua igreja, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, você está estendendo indiretamente a mão aos pobres. Provérbios capítulo 31, versículo 20. Minha igreja mantém um armário dos diáconos para suprir as necessidades dos sem-teto daqui do Vale de São Fernando. E uma parte dos donativos à igreja é destinada a ajudar nossos missionários. Sua contribuição à sua igreja estende-se em várias direções, muitas vezes pelo mundo inteiro. 3. Fique alerta. Observe as pessoas ao seu redor que estão passando por necessidade. Compre mantimentos em dobro e divida com alguém. Ou esvazie sua carteira quando a oferta se destinar a uma causa especial. Você poderá dar roupas usadas de seus filhos a uma família que esteja atravessando tempos difíceis. Quando for a um bazar beneficente, escolha alguns artigos que possam ajudar outras pessoas. Uma bengala de alumínio para um coxo, um berço para um bebê de uma mãe solteira. Você também poderá preparar uma refeição especial para uma mulher que esteja fazendo quimioterapia. Para colher as muitas bênçãos concedidas por meio desse ministério de generosidade, você precisa ficar alerta. Assim, essas oportunidades de ouro não lhe passarão despercebidas. 4. Colabore com uma organização ou com uma pessoa de bem. Neste momento, estou estudando a vida das mulheres que seguiram a Jesus e colaboraram com ele financeiramente. Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3. Elas deixaram um exemplo nobre, porque você e eu também podemos incentivar muitas pessoas e organizações com nossa contribuição financeira. Você poderá ajudar diretamente uma organização missionária ou auxiliar uma família missionária que conheça. Poderá colaborar com alunos do seminário doando fundos para bolsas de estudos ou ajudando na compra de livros. Poderá prestar auxílio financeiro a jovens que estejam em viagens missionárias de verão. Que tal perguntar a Deus como você poderá estender suas mãos e participar de sua obra? 5. Ore sobre um projeto pessoal.
Enquanto estiver pedindo orientação de Deus, peça também que Ele lhe mostre um projeto pessoal por meio do qual você possa contribuir financeiramente. Você se surpreenderá ao ver a resposta de Deus a essas orações conforme a história a seguir ilustra. Enquanto eu assistia a uma conferência sobre missões, recebi um desafio pessoal ao saber como a Missão Central Americana, CAN, teve início. Em uma tarde do ano de 1879, duas mulheres canadenses, cujos maridos possuíam plantação de café na Costa Rica, estavam bebericando chá e conversando. Profundamente preocupadas diante das necessidades espirituais do povo que vivia naquela parte do mundo e conhecendo as próprias limitações, elas começaram a pedir a Deus que lhes apresentasse uma solução. Em fevereiro de 1891, chegou o primeiro missionário vindo dos Estados Unidos. Das orações daquelas duas mulheres, iguais a você e a mim, nasceu a CAN. Quando você ora, Deus pode tocar seu coração generoso e dar-lhe uma visão sobre esse tipo de ministério. Não seria maravilhoso? 6. R em prol da generosidade. O evangelista Billy Graham sorria com orgulho ao falar de sua esposa Ruth. Ela administra os assuntos fiscais da casa, com mais generosidade que precisão. Como é bom ter um coração generoso. Ora, da mesma forma que a água corrente, o dinheiro é menos útil quando fica parado. Você não vai querer ser como o Mar Morto em Israel, imenso e alimentado por água fresca, mas inútil e morto, porque não há vazão para sua água. Uma advertência. Se você for casada, converse com seu marido antes. Peça sua opinião e veja quem ele deseja ajudar financeiramente. Concorde com ele e respeite sua decisão. Em seguida, prepare sua mente, seu corpo, suas mãos e seu coração para trabalhar nesse projeto. 7. Seja um exemplo de amor. Quando alguém lhe perguntou como é o amor, Agostinho, sacerdote da igreja primitiva, respondeu: o amor tem mãos para ajudar os outros, tem pés para correr atrás dos pobres e necessitados, tem olhos para enxergar a miséria e a penúria. Tem ouvidos para ouvir os suspiros e tristezas dos homens. O amor é isso. Que bênção você se torna para os outros quando vive esse tipo de amor. Ele é verdadeiramente lindo aos olhos de Deus. Um convite à beleza. Agora, minha querida, chegou a hora de uma avaliação. É maravilhoso ser uma excelente dona de casa, saber lidar com suas habilidades, aperfeiçoar os talentos concedidos por Deus, brilhar na profissão, saber que seu marido está feliz, manter controle rígido sobre as finanças da família e ver sua poupança aumentar e seus investimentos alcançarem as alturas. Mas Deus tem em alta estima essa grande marca de beleza em sua vida, a misericórdia. Mais do que qualquer outra virtude que vimos até agora, a misericórdia reflete a presença do Senhor em seu coração e em sua vida. A misericórdia incorpora a encantadora fragrância do Senhor a tudo que você é e a tudo que você faz. A misericórdia agrada ao Senhor e ela é bela aos olhos dele. Estou orando neste momento para que você sinta o desejo de ser generosa e peça que Deus a ajude a ser uma pessoa prestativa, amorosa, misericordiosa, uma mulher verdadeiramente bela aos olhos do Senhor, que se deleita e sobressai ao estender a mão a qualquer pessoa necessitada. Faça isso em nome do Senhor.